Sério, não vai sair nunca. Deu play, né? Acho que sim. Não brinca comigo. Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai conversar sobre Dublinenses, do James Joyce. Esse livro foi escolhido, né, para ser a nossa próxima resenha e comentário aqui de vídeo, na verdade por pura pressão minha, porque não sei se quem já viu, pelo menos sabe disso, o último vídeo de encerramento, eu comento que eu tenho um projeto pessoal na tentativa de ler a obra de James Joyce, principalmente Ulisses, mas numa espécie de preparação, já que esse livro representa aí um dos livros exemplo de livros difíceis, uma das obras que demandam um pouco mais do leitor. Eu fiz uma ordem cronológica de leitura para já me ambientar um pouco nesse universo do James Joyce, também no modelo, na estilística de escrita dele. Então já li primeiramente o livro Epifanias, que já explico isso no livro de encerramento, como é que funciona esse livro, e também o livro de Cartas a Nora, que foi cartas escritas por ele para sua esposa, e também algumas das cartas dela para com ele. E aí então, iniciando realmente a obra artística e literária, a gente começa com Dublinenses, que é um livro de contos do James Joyce, primeiro livro publicado do autor. E só para situar vocês um pouquinho sobre a odisseia que foi essa obra para o autor, né? O James Joyce, ele finaliza a primeira versão desse livro em 1905. A primeira versão do livro contava só com 12 contos. E a versão final, na verdade, contou com 15. Isso tudo porque ao longo dos 9 anos que ele demorou para conseguir fazer a publicação, para conseguir convencer o editor, e dizem que ele passou por mais de 15 editoras até convencer finalmente alguém de publicar a obra, ele escreveu mais 3 contos. E parte dessa saga a gente já sabia previamente, justamente pelas cartas que ele escreve à esposa, contando e muitas vezes passando por situações de desânimo, né? De não acreditar que iria conseguir, justamente por toda a dificuldade que ele teve nessa questão do campo editorial de ter essa primeira obra, essa coletânea de contos publicados. Por quê? Porque a maior parte dos editores acreditava que essas obras, né, esses contos contidos aqui nesse livro, eram contos que de alguma forma ou feriam a moral irlandesa ou apresentavam críticas ao povo irlandês, e eles pensavam que não havia atmosfera para a publicação da obra. Curiosamente, ele vai conseguir publicar o livro justamente em 1914, que é quando começa a Primeira Guerra Mundial. Porque o editor que vai publicar o livro, ele diz justamente, acreditando, né, que como a atmosfera da Europa mudou, talvez o livro, os contos e as temáticas aqui abordadas, que antes poderiam, de certa forma, ferir, né, o ideal irlandês, agora talvez não impactasse tanto no final das contas. Então é como se a régua tivesse mudado ali um pouco em razão da Primeira Guerra Mundial. E a gente também de pesquisas e leituras prévias, a gente sabe que o James Joyce, ele era naturalmente muito crítico em relação à Irlanda. Ele se declarava em algumas cartas, né, um certo desgosto pelo país, mas ao mesmo tempo que ele tinha essa relação controversa de crítica social e ao país, e certo desgosto por alguns motivos, a gente, apesar de não ter lido ainda toda a obra, a gente sabe que toda a obra literária dele, que inclui Dublinenses, o Retrato Antes quando Jovem, Ulisses, se passa em Dublin, se passa na Irlanda, então tem uma correlação e uma relação com a cidade, com as ruas, né, com a parte urbana, o perímetro urbano, muito importante. Então a gente pode dizer que era uma relação de amor e ódio ali complexa que ele tinha com a própria terra natal dele. E mesmo ele tendo saído da Irlanda, porque em determinado momento da vida ele sai da Irlanda e vai morar em outros lugares da Europa, ele nunca deixou de escrever sobre a Irlanda. Exato. Então isso é um marco muito interessante na obra do autor. Bom, e falando um pouco sobre o conteúdo aqui, nós temos, e a gente não vai perder muito tempo, senão ficaria um vídeo muito extenso, detalhando e narrando cada conto, mas é uma coletânea de 15 contos, onde o James Joyce vai abordar diversos assuntos, alguns delicados, como, por exemplo, a questão do catolicismo, né, vinculado à religião, e aí a gente pode destacar, por exemplo, o conto As Irmãs, Graça. Ele vai também citar muito na questão nacionalista irlandesa, nos contos, por exemplo, Depois da Corrida, no próprio conto Os Mortos, que é o conto mais extenso e mais famoso e conhecido do James Joyce, inclusive com edição que se vende pela Penguin apenas com esse conto apresentado, e também vai mostrar muito da crítica à vida cotidiana dos irlandeses, trazendo alguns assuntos, e a gente vê isso claramente em alguns contos também aqui, como por exemplo Duplicatas e também Uma Mãe.
Justamente, ele traz questões muito pontuais, se a gente pegar uma lupa, que eu até achei curioso quando eu li. Porque são em muitos contos, por exemplo, que ele traz a temática de problema da bebida, o alcoolismo dos personagens. Inclusive nesse conto, A Graça, que é o penúltimo, trata sobre a intervenção que alguns colegas vão fazer num amigo que está afundado na bebida e tudo mais. E também em relação à figura da mulher. Dentro da sociedade. Eu li num texto, depois que eu terminei o livro, fui buscar texto de apoio, e ele falava justamente como as figuras femininas na obra de James Joyce é muito especial, que elas têm muita força. E a gente pode citar como exemplo o conto Mamãe. Mas é interessante porque não é uma figura de uma mulher, e assim, a gente tem que compreender que é uma mulher inserida num contexto do século XX. Sim. Nesse conto, por exemplo, a gente vai narrar a história de uma mulher que foi educada num convento, uma mulher muito culta, no final das contas. Ela acaba escolhendo se casar, apesar dela não escolher se casar por amor, ela ainda cultiva essa ideia romântica, mas ela sabia que no final das contas, para se escolher um bom marido, o romantismo não era um critério fiel. No final das contas, para se achar um bom marido a longo prazo. Pragmática. Uma visão muito pragmática. E ela se inseria muito bem dentro da sociedade. Ela foi uma mulher que, ao longo do tempo, no conto, nos diz isso, ela vai ganhando o respeito das pessoas, ela acaba ingressando em movimentos nacionalistas, a comunidade, de uma forma geral, começa a abraçá-la, e em determinado momento do conto, parte do comitê nacionalista vai buscá-la, convidando ela e a filha, ela para organizar um recital e a filha para se apresentar nesse recital. E nessa conversa eles firmam um contrato que eles vão pagar 8 shillings, eu acho, que é a moeda da época, e ela topa, ela organiza o recital, mas no dia que a filha vai se apresentar, eles se recusam a pagar. Nisso você tem, e isso é muito interessante, uma virada, porque ela de repente começa a lutar pelo direito da filha, e o comitê começa a falar e estranhar isso nela, no final do chamamento, esse comportamento, falando, a gente esperava tanto de você, você era uma mulher, no final das contas, que a gente não é um papel de uma dama, isso que você está fazendo de cobrar e de lutar pela sua filha não é um papel de uma dama. Porque no final das contas, o que importa é que essa personagem sempre teve força, mas ela escolheu o papel que ela ia desempenhar. Isso é muito interessante, porque no final das contas a escolha também foi dela, da forma que ela iria lidar. Seja no início se casando, que foi uma escolha dela, no final ela se convence de que vai se casar, é consciente, e no final no papel de mãe, quando ela precisou defender a filha, isso é sério, particularmente é o meu conto favorito aqui, ela se torna de fato uma mãe, por isso até que é uma mãe, ela escolhe qual papel ela quer desempenhar, no final a escolha é dela. Sim. E enfim, ela vai criar todo um escarcéu para conseguir que a filha de fato receba o dinheiro, mesmo que isso custe o outro papel que ela desempenhava na sociedade de uma mulher em tese dentro dos padrões. Sim. Enfim. E esse ponto das personagens femininas de James Joyce, esse já tem um outro conto que é bem no início, que é o Evelyn. Ele já mostra também uma crítica à sociedade em termos do papel da mulher, muito como a sociedade coloca essa mulher num papel passivo. E é muito delicado como ele coloca isso no conto, de uma forma quase subliminar ali, porque a gente nota como são os papéis, as figuras masculinas que ditam um pouco o destino dela. Então ela não é totalmente detentora do poder de decisão, mas isso é muito velado. Então assim, é um conto muito elegante no sentido de que você lendo, você nem se atenta tanto ao peso disso, mas o final acaba sendo mais expressivo. E claro, assim, de novo, não lemos ainda a obra, mas cabe destaque que uma das personagens mais importantes da obra dele, que é a da obra de Ulisses, é a Molly, que é a esposa do personagem principal, e que já ouvi de muitas pessoas que comentam que é uma personagem muito marcante, que é uma força da natureza. Então isso é um dos pontos que a gente pode destacar de positivo em termos da obra e da escrita do James Joyce. Inclusive, não sei se você reparou, ao longo de toda a edição nós temos várias notas de rodapé, onde os personagens que aparecem nesses contos se repetem Ulisses, né? Eu achei isso muito curioso, parece que ele faz ali uma espécie de reciclagem dos personagens, enfim, só um comentário. E ele vai fazer, na verdade, isso durante, pelo visto, toda a obra dele, porque a gente sabe que personagens, por exemplo, como Stefan Dédalus, vai aparecer em Um Retrato do Artista Quando Jovem, que reaparece como um dos personagens principais em Ulisses. Não é o primeiro autor que faz isso, a gente também cabe destaque, por exemplo, o próprio Gabriel Garcia Marques, que no 100 Anos de Solidão ele descreve Macondo,
mas que já aparece, se eu não me engano, em A Revoada, eu posso estar confundindo, mas que é o primeiro romance dele, já se passa em Macondo, ou seja, ele já cria essa cidade no imaginário dele, já aparece em obras prévias e depois se consagra na grande obra. Então, assim, também James Joyce é muito conhecido por fazer essa reciclagem, né, esse aproveitamento, até essa linha temporal de alguns personagens que são marcantes na obra dele. É a criação do mesmo universo, né? Isso. Então, no fundo, a Marvel plagiou o James Joyce. E é importante também comentar, antes de mais nada, além da questão do conteúdo, muito das características literárias que a gente encontra aqui nessa coletânea, né? Foi, mais uma vez, repetindo, é o nosso primeiro contato com a obra artística propriamente da James Joyce, então é o primeiro contato com o estilo de escrita dele. Esses são contos aqui, que são contos que não são baseados em ação, eles são contos muito mais de atmosfera. Então, muitos leitores, assim, até no início, a gente pode achar um pouco lento o ritmo dos contos, ou até ter aquela impressão de ler uma coisa e falar, tá, mas não aconteceu nada, entre aspas. Por justamente ele deixar muita coisa na entrelinha, e é muito mais a ambientação e a atmosfera que ele cria, que a gente consegue tirar realmente as informações e a mensagem que ele quer passar. Por isso que muitos contos aqui, eles apresentam uma espécie de lacuna. Então tem algumas lacunas que é o leitor que, de certa forma, preenche ou entende. Isso também é uma coisa que a gente já antevia, tendo pesquisado um pouco sobre James Joyce, mas James Joyce, ele de forma alguma subestima a inteligência do leitor. Então ele parte do trabalho de entendimento e de leitura cabe ao leitor do que ele está entregando. E é muito engraçado que eu e Pedro fomos lendo simultaneamente, e a cada conto a gente discutia o que você achou, o que você percebeu, e a gente via como agregava essa discussão por um ter captado um detalhe, um ter percebido um simbolismo, e aí isso vai crescendo. Com relação a lacunas, por exemplo, um dos contos iniciais que a gente pode destacar aqui é o conto Um Encontro, que justamente conta a história de, inicialmente, 3 rapazes, amigos, jovens, crianças, né, de colégio, que decidem matar aula numa determinada manhã. Eles têm esse combinado. Inclusive, eles combinam e juntam dinheiro, uma pequena quantia, para conseguirem ter aventuras aí no fatídico dia que eles matariam aula. No dia específico, um deles dá para trás, desiste, não comparece, então só 2 deles é que realmente matam aula. E mais uma vez é isso, né? Eles percorrem as ruas da cidade, então a gente tem contato com a atmosfera da cidade, com um pouco do cotidiano, do dia a dia, com a questão arquitetônica da cidade, mas já, né, no final do dia, inclusive eles passam momentos tediosos, porque acabam não tendo grandes aventuras, eles encontram um senhor, um homem mais velho, que começa a puxar papo com eles. Inclusive, ele começa a perguntar se eles já têm namoradas, se eles já tiveram algum encontros. E aí também cabe destaque, assim, que a gente tem que ter noção da época que o livro foi escrito. Então, assim, esse tipo de conversa, conteúdo de conversa, né, para se ter com jovens da época, já não é muito verossímil, né, imaginável pra gente, ou factível de se ter naquela época. Ou seja, é um papo esquisito para se ter, principalmente com pessoas, obviamente, né, desconhecidas, e com crianças, ainda mais no contexto da época que foi escrito. E depois esse senhor passa a ter um comportamento um pouco mais violento, e termina, por assim dizer, o conto, ele apresentando um determinado ato, que, de novo, é uma certa forma uma lacuna, o que é esse ato desse senhor. Então, algumas pessoas podem ler e não, vamos dizer, maldar o que acontece, mas ele descreve realmente vamos dizer, um ato obsceno, mas de uma forma muito até delicada, mas que deixa essa lacuna para o leitor fazer esse entendimento de como esse encontro, né, um encontro é atípico e gera um incômodo na gente. Sim, inclusive é curioso como ele deixa essa lacuna e há um diálogo entre os 2 meninos que um dos meninos não olha e o outro diz, olha o fulano, olha o que ele está fazendo, e ainda assim ele se recusa a ver. Então é como se nosso ponto de vista estivesse com aquele menino que se recusou a ver o que o velho estava fazendo. Isso. Então, assim, é interessante. E além dessas características que o Vitor citou, vale também mencionar que, assim como ele disse que não são contos de ação, a gente tem aqui contos onde existem muitas epifanias.
Isso é curioso, porque como é a primeira obra do autor, a gente sabe que isso aqui vai funcionar meio que como laboratório dele, e que no futuro, sobretudo em Ulisses, que é a sua grande obra-prima, ele vai usar muito, se utilizar do fluxo de consciência. E a epifania, ela vai funcionar justamente como motor no fluxo de consciência. Eu não li Ulisses, mas eu já li Mrs. Dalloway da Virginia Woolf. Como boa parte, né, da história se passa dentro da cabeça, dos pensamentos da autora, ou melhor, das personagens, e não estão ligados justamente a acontecimentos externos, é a partir dessas epifanias que o romance vai se desenvolver. E assim, o conto está cheio dessas epifanias. A gente pode citar, por exemplo, em Arábias, que vai contar a história de um menino que é apaixonado pela irmã de um colega ali da rua dele, e ele tem uma conversa com ela e ela menciona que ela adoraria visitar as Arábias, que na verdade é uma feira ali que chegou à cidade. E ele fica o dia todo muito animado para visitar essa feira, porque ele quer ir lá comprar alguma coisinha para ela, ele inferniza o tio para levá-lo, e o tio, enfim, leva o menino para lá, para a feira, ele chega com dinheiro, e quando ele chega lá, e agora talvez eu dê um pouco de spoiler do conto, ele vai ter uma atitude que a rigor é contraditória com aquilo que ele estava esperando, aquilo que ele estava, na verdade, planejando. Ele fica inseguro de fazer a compra, né, numa vendinha ali com uma moça, e ele simplesmente para e chora. A gente não sabe o motivo que ele está chorando, inclusive está aí uma das questões da lacuna, mas a gente sabe que ele teve uma epifania. Alguma coisa bateu nele, e isso acontece muito, né, gente? Isso que é legal também transmitir pro romance, né? Algo que a gente não fica sabendo, mas a gente entende. Algo bate nele, ele tem uma epifania e ele desiste a princípio de comprar algo para a menina. E além do mais, outra característica muito interessante, essa eu acho bem importante porque vai destoar também bastante de outros contos e livros de contos clássicos por aí. O James Joyce é um autor que está ali dentro do modernismo. Ele é moderno, então ele vai fazer, mais uma vez, ele usa esse livro aqui de laboratório, ele vai tentar fazer experimentos na literatura de uma forma geral. E a gente sabe que o modelo clássico de conto, aquele apresentado sobretudo pelo Edgar Allan Poe, que dizem que é um dos grandes mestres do conto, é você ter o ponto de tensão máxima do conto ao final. Porque como são narrativas muito curtas, você presume que você tem ali uma gradativa tensão, né, na ficção, e vai culminar no final do conto. É o nocaute. É um nocaute literário que todo mundo fala. Então assim, Lígia Fagundes Telles, a mestre de fazer isso. Clarice Lispector, a mestre de fazer isso. Mas aqui não. Aqui às vezes parece até um pouco como um romance. Pelo romance você tem os pontos de tensão diluídos pelo texto. Então você vai ter momentos de tensão, mas depois alivia. Aqui você termina o conto muitas vezes pensando, acabou? É só isso? Porque realmente você não tem um nocaute literário no final, né? Isso também parte um pouco daquela lógica da criação de atmosfera, que o objetivo dele realmente te inserir ali naquele contexto e fazer com que você sinta e compreenda um pouco do que ele quer passar para você, mas sem esses pontos de tensão específicos e muito óbvios. E eu achei uma boa porta de entrada, não só por uma questão cronológica, né, na obra do James Joyce, mas o próprio Caetano Galindo, que é, né, responsável pelas notas e tradução desse livro, e talvez o maior tradutor da obra de James Joyce, ele cita inclusive que esse aqui poderia ser considerado o livro mais perfeito do James Joyce, mas perfeito, né? O que é perfeito? Mas nas características comuns que a gente tem de contos, enquanto todas as outras obras dele, como Pedro citou até a questão da epifania e fluxo de pensamento, como isso vai passar a ser as próximas obras dele passam a ter mais um caráter experimental e de romper barreiras e tentar ser mais diferente e ir empurrando esse limite do que é realmente o romance até para onde vai. Então, em termos de impressões pessoais, gostei muito do livro. Eu acho que é um livro que cresce, então acho que inicialmente, na minha opinião, os primeiros contos causam esse estranhamento estilístico, por assim dizer. Então a gente acha meio lento e vai caçando simbolismos, mas depois realmente ele avança e você entra um pouco nessa atmosfera e você passa a captar mais mensagens. Não acho que seja um livro que vai agradar todos, tem um estilo muito próprio, mas, pelo menos da minha parte, fica forte recomendação de ao menos dar uma chance de ler algum desses contos para tentar captar um pouco e ver se interessa, e especialmente, se for assim destacar, o último conto, que Os Mortos, que é talvez considerado o conto mais importante aqui dessa obra. O que você acha? Eu não sei. Provavelmente o livro não entrará ali na minha lista de livros de contos favoritos, porque algo que pegou muito pra mim, e aí eu preciso fazer só aproveitar esse momento pra fazer justiça,
Eu vou deixar aqui embaixo o link de uma aula que a gente assistiu inteira sobre Dublinenses, do James Joyce, de uma professora que fez, salvo engano, mestrado, a dissertação dela sobre esse livro, tá? Então, boa parte das informações que a gente tirou aqui, pelo amor de Deus, foi de lá, até porque esse livro não traz, né, essa edição, muitos textos de apoio. Mas o que eu senti foi, de fato, o livro cresce muito depois de a gente ter contato com esse material de apoio. Ele, sozinho, por si só, eu acho que ele não para tanto em pé sozinho. Eu tive essa impressão. Então, sim, ele cresceu muito quando eu depois fui estudar sobre ele. Mas a obra em si, isolada, sozinha, em alguns momentos, muitos contos eu terminava com uma sensação de totalmente dispensável. Alguns contos aqui eu tenho certeza que eu não vou lembrar amanhã, por exemplo, do que se tratava. Outros não. Outros realmente marcaram aqui o meu coraçãozinho. Mas no final, essa eu acho que é a principal crítica dele que eu tenho em relação à obra. Acho que é um livro que cresce com a discussão. Então, a gente começou a ler os primeiros 3 contos, eu acho, né? A gente chegou a debater, e aí depois a gente passou a discutir, conversar cada conto. E aí, isso me facilitou muito a leitura no sentido de interesse e também de entendimento. Então, realmente, de novo, acho que isso já é um prenúncio do que a gente encontra do James Joyce. Eu acho que são livros que, de certa forma, demandam. Mas, de novo, né, opiniões divergentes. A mim, eu acho que foi recompensador depois entender a fundo e tirar essas informações dos contos. Mas isso a gente concorda, não é para todo mundo. Não é um livro que vai agradar gregos e troianos, mas vale ao menos o contato para ver. É uma porta de entrada mais segura para James Joyce. Apenas fazendo recomendação, sobretudo porque eu acho que essa obra deve estar em domínio público. Provavelmente. Eu vou dizer aqui só os contos que eu mais gostei para vocês também darem uma olhada, caso tenham interesse, que é A Casa de Pensão, Barro, Um Caso Doloroso e Uma Mãe. E também Graça. Esses foram os 5 contos que eu mais gostei aqui da obra e que me chamaram a atenção. Se você estiver aí com um tempinho, dá uma procurada num deles, vê se você gosta do estilo e aí depois compra a obra. Também não precisa cair de cabeça como a gente fez, não. Também gostei desse, mas engraçado que depois pesquisando é isso. Eu acho que Evelyn também eu achei muito interessante, me pegou de um certo ponto. Concordo com todos os outros que você falou também são interessantes. E destaco também Os Mortos. Eu acho que até ele talvez seja o conto com mais ação. Porque como ele começa relatando inclusive um baile, existem muitos diálogos e mais ação nas entrelinhas acontecendo, então talvez por isso que a grade faça mais sucesso. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar, de curtir, falar pra gente se vocês já leram o livro, se vocês têm interesse e o que acharam da obra de uma forma geral. Um grande beijo e até o próximo vídeo.